Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Ora, bem-vindos novamente a mais um episódio da série Europa Panenka. Faz parte do projeto Os Panenka, que também faz parte dos 78. Então, em vez da cara feia do João Blanco e as caras habituais do Miguel Rocha e João Gil, estão aqui comigo Kevin Fernandes, mais regularmente visto nos Spaces e também nas newsletters do projeto. E bem, estamos aqui para falar do Sporting Clube de Braga e, mais concretamente, do adversário do clube, o União de Berlim. E não vão acreditar quando digo que nem vamos trocar para inglês hoje, estamos aqui em português, porque tem um maluco que está comigo, que é adepto do União de Berlim, tem um projeto em português sobre o clube e ele se chama André Tenente. Então, muito obrigado por estares comigo aqui, André. Não vou desperdiçar mais do teu tempo e vou perguntar já e muito diretamente como e porquê União de Berlim. Bem, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É uma oportunidade, primeiro, para já, poder apresentar pela minha própria voz e cara aquilo que é o meu clube na Alemanha e porquê a União de Berlim. Posso explicar primeiro quem é a União e depois o porquê, mas o contexto acho que já vai dar para perceber. União de Berlim é o clube rebelde da Alemanha Oriental, mas não num contexto qualquer. Porque é que eu falo em Alemanha Oriental? A rivalidade Hertha-Union só surgiu depois de 1990, dos anos 90, quando o muro caiu. E antes dessa rivalidade existia um terceiro clube esse, o Dinamo de Berlim. Esse clube era o clube da Stasi, o clube do Estado, e o Union cresceu por outros nomes, desde 1906, mesmo antes da Guerra Mundial, como Oberschöneweide, espero não estar a dizer mal, até se fundir em vários grupos para fundar a União em 1966, aí já durante a divisão da Alemanha. O União de Berlim tem sede no bairro de Köpenick, um bairro esse muito, muito ligado aos trabalhadores. E como é um bairro de trabalhadores, o União de Berlim cresceu sendo um clube trabalhador. Essa capacidade de resistência muito característica da União de Berlim já vem dessa altura da rivalidade com o Dinamo. Essa resistência, esse crescimento que foi permitido a pouco e pouco, mas muito lentamente, ao longo dos cerca de, se as contas não me falham, 25 anos, desde a fundação até à queda. Vou só aqui parar um segundo, porque eu acho que não são 25 anos, acho que até é menos. Queda de Tudo bem, mano. Depois corta-se e junta-se isto como for preciso. São 23 anos. Pai, tenho aqui um texto, se calhar é melhor ler. Podemos recomeçar? À vontade, mano, à vontade. Bem, o União tem o clube. Boas. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. O meu nome é André Tenente, sou o dono da página União de Berlim em português, no Twitter. E aqui a pergunta que o Kevin me fez foi quem é a União e porquê a União. O União não é por acaso tem o apelido de Clube Rebelde de Berlim. Antes da queda do muro que separava Berlim Ocidental e a Alemanha Oriental Comunista, existia um terceiro clube para lá do Hertha e do União, o Dinamo, que era o clube do Estado. A União cresceu ao longo desses 23 anos até à queda do muro de Berlim contra a Stasi e contra o regime. Portanto, essa força e capacidade de resistência e o orgulho bairrista, que são características do União e do seu bairro, Köpenick, já vem dessa altura. A queda do muro é uma altura-chave, pois na década seguinte o clube perdeu força
e chegou a depender do sangue dos seus próprios adeptos. Na Alemanha, as pessoas são pagas para doarem sangue, e quando o clube esteve à beira da bancarrota há mais de 20 anos, foi levantado um movimento chamado literalmente Sangrar pela União. As pessoas davam sangue, recebiam sangue, e esse dinheiro convertia para doações para o clube. Mais tarde, em 2008, o Anderalten Försterei, que é o nosso estádio, foi reconstruído, apesar da União não ter capacidade financeira para tal. Como? 2.333 adeptos trabalharam 140.000 horas voluntariamente. Essa construção, essas novas condições e essa toda união perante as dificuldades trouxeram frutos imediatamente. No ano seguinte, em 2009, o sucesso veio de forma imediata com uma subida inédita à segunda Bundesliga como campeão da terceira divisão. 10 anos depois de uma lenta consolidação na segunda divisão, vem um feito inédito. O União chegou aos playoffs de acesso à Primeira Liga. Na primeira mão recebeu o Stuttgart, aliás não recebeu, visitou o Stuttgart. Esse jogo acabou empatado 2-2. Portanto, bastava um empate a 0 ou a uma bola para a União subir à primeira divisão. E o jogo era em casa. Portanto, tinha tudo para correr bem. O União de Berlim é um clube que, como já disse, é muito característico pela sua relação com os adeptos, e o autêntico vulcão, que é a Floresta Antiga, ou a Velha Floresta, como lhe quiserem chamar, permitiu esse jogo ficar empatado. E pronto, estava feita a história. Quero acrescentar 3 detalhes importantes da forma como os adeptos têm uma relação especial com o clube. Primeiro de tudo, depois da subida à Bundesliga, no primeiro jogo em casa, o clube homenageou todos os sócios falecidos em 2019 para poder... O primeiro é de que no primeiro jogo caseiro na Bundesliga, o clube homenageou todos os sócios falecidos antes de 2019 que não puderam viver o momento. Ou seja, todos os filhos, netos, bisnetos, seja o que for, dos antigos sócios que faleceram, foram convidados, puderam estar presentes nesse jogo. Depois, o segundo é que o clube começou há mais de 20 anos, se não me engano, uma tradição de Natal chamada Weihnachtssingen, que é uma vigília de Natal. Começou com 89 pessoas, se não estou em erro, e hoje em dia já conta com mais de 30.000. Portanto, é como a ascensão do clube. Cresceu, e hoje em dia já é replicada em vários clubes à volta do mundo. O terceiro e último, e muito mais específico do que os últimos dois, há um jogador que fazia parte da equipa que subiu à segunda Bundesliga em 2009, que fez parte também da equipa que subiu à Bundesliga em 2019, 10 anos de diferença, e agora é parte da estrutura do clube. Esse jogador é Michael Parensen e teve a oportunidade de também representar a União no sorteio da Champions League deste ano. Portanto, se há algum jogador que viveu quase tudo com os Unioner, foi ele. Agora, ao ponto mais pessoal da conversa, como é que eu me tornei Unioner? Em 2019, no ano da subida, estava lá um português, o Carlos Mané. Portanto, muitos de nós, foi o primeiro contacto que tivemos com a União, foi por causa do Carlos Mané. A passagem não foi muito feliz, só fez uma assistência em pouquíssimos jogos que jogou, e a pouco e pouco fui acompanhando assim muito por alto o União. Fui conhecendo a sua relação com os adeptos, a sua relação com os jogadores, o seu espírito trabalhador de união, tal como o nome do clube indica, até que em 2022 surgiu a oportunidade de ir a Berlim de férias. Nos meses anteriores fui vendo alguns jogos e cada vez ficava mais fascinado pela relação do clube com os adeptos, e ainda para mais pelo ambiente, porque o ambiente em Portugal é uma coisa que está cada vez pior, e é uma característica muito
muito importante na Alemanha. Não sei como é que me digo isto, mas o ambiente nos estádios alemães é inigualável. Acho que é essa, para mim, é a palavra que melhor define. Quando lá fui a Berlim, o Union era líder da Bundesliga, empatado com nada mais nada menos que o adversário daquela semana. Portanto, íamos ter não é um clássico, mas um jogo importantíssimo e decisivo contra o Bayern. Não consegui bilhete, como é óbvio, já estava esgotado há semanas. Deve ter sido difícil, sim. Sim, para conseguir bilhetes para o Underalten Forsterraia é uma lotaria total. Também por isso é que ainda bem que foram jogar para o Olympiastadion, do outro lado da cidade. É quase como vir Setúbal para Lisboa, ou vice-versa. Mas acabei por decidir ir a Kopenick sentir o cheirinho do futebol alemão na mesma. Fotógrafo como eu sou, quis tirar algumas fotografias. Ora, quando cheguei a Kopenick fui recebido como se já fizesse parte da família. Eu não falo alemão, apesar de entender um bocadinho. Eles falam inglês mal, eu falo inglês mal, mas foi o suficiente. Estava lá, era um deles. Começou com uma conversa super agradável com um casal que tinha um filho, ainda muito pequeno, com quem ainda hoje falo de vez em quando. Acompanharam-me ali à volta até entrarem no estádio, portanto, na floresta. Quero depois acrescentar também um bocadinho sobre a floresta. Um, um, acompanharam-me ali até entrarem para as bancadas. A partir daí, andei livremente por mim mesmo. E se calhar, ao ouvir isto, pensam: ok, só andou por ali porque sim. Não, acabei por conviver com vários adeptos de forma bastante engraçada, entre comida, muitas risadas. Até houve um adepto que me ofereceu cerveja, cheio. O melhor da experiência. Este copo estava cheio. Um, e ao longo da tarde o ambiente foi aquecendo, porque o jogo, obviamente, estava-se a aproximar. Meia hora antes do jogo, acabei por sair de lá, fui almoçar e depois voltei para ali, mesmo antes do jogo começar. Assim que começou, o ambiente já estava indescritível. Não há palavras para descrever o ambiente naquele estádio. Assim que começou, fui dar uma voltinha a pé pelo bairro. E para minha surpresa, para qualquer canto que eu olhasse, todo o bairro estava a ver o jogo. Fosse numa bicicleta, fosse sentado no chão num parque, fosse em casa, fosse numas escadas de uma escola que eu até cheguei a ver. Toda a gente ali está ligada ao clube. Aos 12 minutos, se não estou em erro, o União marcou a Geraldo Becker. Estavam a ganhar ao Bayern. Líderes isolados na Bundesliga naquele momento. O bairro explodiu. Não literalmente, não é? Quando foi o golo eu já estava a 1 km do estádio, mais ou menos, porque eu ia a uma loja do União de Berlim, que é lá ao lado, comprar um cachecol. O que é aquele que está ali? Só para levar como recordação. Não parecia que estava a 1 km do estádio. Não parecia. Gritos de golo vindos de todos os lados. Engoliram o bairro inteiro. Todos os lados. Claro indiferido, né? Porque primeiro ouviram-se os do estádio e depois é que só ouviram os das ruas e das casas. Dizem que a curiosidade matou o gato. Aqui acabou por torná-lo um bocadinho alemão. Ainda não tive a oportunidade de ver um jogo do União ao vivo e a cores, mas gostava de ter ido a Berlim agora, portanto espero ir a Braga em novembro. E é por aí. Seria a oportunidade perfeita. Seria muito perfeito com português. E lá está. Eu acho que podemos todos aprender um bocadinho que esta cultura que existe em Alemanha, não só em proteger os clubes, como sabemos, tem aquela regra dos 50 mais 1. Não vou andar aqui a explicar muito. Sim. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, pode ir pesquisando, porque é um modelo que beneficia os clubes, e eu acho que está visto na maneira em que vimos com cada caso em Portugal,
e como os clubes são geridos em Alemanha, e pronto, pela cultura nos estádios, eu acho que já houve fotografias que depois futebol é internacional, então acabamos por ver Sim, cá em Portugal, com cada caso de equipas da terceira divisão alemã, com estádios cheios, com pirotecnia, isto e aquilo. certo. Cá nunca na vida. São casos como estes e há com cada história muito bonito no futebol. Felizmente esta série ajuda-nos a perceber a beleza do futebol cada vez mais em cantos diferentes do mundo e União Berlim parece ser um clube de topo. Não está há muitos anos no topo, mas claramente está no topo de corações de muitos na Alemanha e cá chegando a Portugal é uma oportunidade para partilharmos esta história e é muito bonita, sinceramente. Ahm, Quanto a essa regra do 50 mais um, assim, eu não estou por dentro das contas do União de Berlim, nem nada que se pareça, como é óbvio. Mas há bocado a rever um documentário do Duarte Monteiro, ele fez uma pergunta nesse documentário que era se ouvisse falar que havia um investidor interessado em comprar o União. Todas as respostas foram negativas. Todas. Não interessa o... E isso é outro ponto. Não interessa o sucesso da equipa, e basta ver os últimos 5 jogos, que o União de Berlim está numa fase... Acho que é talvez a pior fase desde que eu acompanho o clube mesmo por alto. Estádio cheio, até aos 90 minutos, para lá nos 90 minutos, sempre a cantar. Coisa que cá em Portugal, se uma equipa estiver a perder 2-1, já aos 70 minutos já estão adeptos a sair do estádio. Lá na Alemanha a história é outra. E ao contrário da maioria dos clubes hoje em dia, a União não tem um dono rico. O dono é um presidente que era adepto do clube e é presidente do clube desde 2004. Portanto, Os donos são os adeptos, que isso, verdadeiramente. sim, o clube é dos adeptos. O União de Berlim não é personificação, mas o União de Berlim é a frase o futebol é dos adeptos resumida num clube. E eu acho que isso é o mais importante de toda a filosofia por trás do União de Berlim. Porque resume, não é o clube perfeito, porque se fosse o clube perfeito ganhava todos os jogos, tinha todos os títulos. E nem é por aí. Para o adepto é o melhor clube. Não interessa se perde, se está na primeira, se ganha a Champions, se está na terceira ou na quarta divisão. O adepto nasce unioneiro, morre unioneiro. Portanto, não me quero alongar muito, mas é muito por aí. Por um amor Não, incondicional. sim, parece muito daquilo que queremos ver em todos os nossos clubes, que seja quem for, quem esteja a ouvir, de certeza que tem um clube em Portugal, nem que seja no estrangeiro também, porque há uma cultura muito diferente e é bom, estamos dispostos a aprender e ver e ganhar algo com estes clubes e experiências e todos os projetos e histórias que muitos adeptos têm para contar. Mas lá está, por muito que a história é muito bonita e essa extensão do clube é alguma coisa que muito menos está visto nos dias de hoje, parece. Sim. É uma história muito bonita, mas o que conta é dentro do relevado e neste momento, como chegaste a referir, o União Berlim já teve dias melhores na Bundesliga, apesar de estarem só desde 2019 na Bundesliga, onde foram pela primeira vez Sim. para a primeira divisão da Alemanha, se calhar estão na pior fase desde que lá chegaram. Então foram 2 vitórias no início da época, desde aí 5 derrotas em 5 jogos. Também pelo meio está um esforço valiente frente ao Real Madrid no primeiro jogo da Champions, Com um azar desgraçado no mas final do jogo. o que eu tenho certeza que tens mais do que comentários suficientes para cobrir aquele jogo, porque eu acho que todos os adeptos de futebol estavam do lado do União de Berlim. Foram 5 derrotas seguidas, de facto, e não é o início de sonho que esperava-se
pelo menos numa época que seria tão histórico e tão bonito para os adeptos do União de Berlim. Sim, havia Então, quem lá está. apontasse o União de Berlim como candidato ao título, inclusive. Lá Portanto, está. nenhum candidato ao título perde 5 jogos de rajada no início da temporada. Não atira a toalha ao chão nesse aspecto, mas que vai ser difícil, Não, vai. até porque o objetivo deve ser só manter um lugar na Champions ou pelo menos nas competições europeias. Sim, e o Urs Fischer tem uma política, não digo demasiado humilde, mas ele todas as épocas diz que o objetivo é manutenção, apenas. O Ruben Amorim alemão, então, estamos a ver. Sim, até na formação, né? 3 defesas. Olha, lá está. Estamos a antecipar um bocado que a tática é algo muito semelhante ao que estamos a ver muito mais até na Liga Portuguesa. Sim. Mas lá está, há alguma explicação para este início do União de Berlim? Há algumas saídas de peso, seja transferências ou lesões? Transferências assim de peso para fora não houve nenhuma. O Geraldo Becker esteve para sair, mas até agora não foi confirmado. Mentalmente, se calhar já não está lá, mas fisicamente, que é o que interessa, está. E tem contribuído, não tão bem quanto se esperava, portanto, isso é um ponto negativo. Mas a qualquer momento pode virar um jogo do avesso e decidir 1, 2, 3, 4, 5 partidas. E lesões há bastantes. Há um jogador que eu próprio não conheço assim tão bem, mas que reconheço que é um bom jogador, que é o András Schaffer, que está lesionado já há bastante tempo. Não teve qualquer minuto no final da época passada, nem no início desta, como é óbvio. Mas os dois maiores nomes que estão lesionados é o Robin Knoche, que é um dos centrais, e opções para a central o União de Berlim não tem assim tantas, tem 5 e uma delas, que é o Pauliakel, não dá tantas garantias. Portanto, neste momento só temos 3 defesas que nos dão garantias, que é o Diogo Leite, Danilo Doecki e, claro, o Bonucci. De resto, o maior nome de todos é o capitão, que é o Rani Khedira. Médio centro, box to box, um grande jogador, uma espinha dorsal do União que não se podia perder neste início de temporada. Lesionou-se no início de agosto e pronto. Há de regressar no final deste mês, mas no meio campo mesmo assim temos boas opções. Depois, pontos negativos em relação ao início da temporada. Estamos com um ataque muito, não digo muito fraco, porque o nosso ataque não é fraco, de longe, mas muito inconsistente. Um jogador que marca 3 golos no primeiro jogo promete bastante para a temporada. E o que é facto é que nos jogos seguintes, ok, marcou no segundo, mas nos jogos seguintes, nem ele, o Kevin Behrens, nem outros assumiram o ataque do União. Ineficácia que acaba por custar num ou dois erros defensivos. Essa tem sido a maior história dos últimos jogos do União de Berlim. Quem não marca sofre. É mesmo isso. Às vezes é a história do futebol mesmo. É. A bola é redonda. Então, a bola é redonda, tem de marcar para ganhar jogos, por muito que a defesa é muito importante, e o Diogo Leite, eu acho que todos em Portugal já sabemos do impacto que tem na União de Berlim, ou aquilo que brilhou, aquela oportunidade que estava a tentar encontrar no Futebol Clube do Porto, não encontrou, saiu para fora, como muitos mais estão a fazer em Portugal, e correu-lhe bem, e fez-lhe bem, e se calhar até merecia essa oportunidade na seleção nacional, quem sabe. Mas lá está a ser algo difícil para a União de Berlim. Também houve muitas entradas e há de facto alguns nomes de peso que alguns vão conhecer, alguns que estão-nos a ouvir
que estão mais familiarizados com o futebol europeu, tem nomes, obviamente, Bonucci. Eu acho que ninguém não sabe do monstro que estava nas Juventus, que é um reforço de peso. Pode-se dizer que se calhar não tem o físico que antes tinha, mas se calhar com aquele classe não é assim tão importante. Depois tem nomes como o Juranovic, que estava no Celtic, são jogadores do género que vão subir no nível, que têm algum conhecimento do palco quando vão jogar. O Alex Kral, que já brilhou, pelo menos no palco das seleções, já deixou boas impressões. O Brendan Aronson é um jovem com bastante potencial, que, pronto, no Leeds não correu assim tão bem, mas também não correu tão bem a muitos naquela equipa. E depois o Kevin Volland, obviamente, e o Datro Fofana, que são dois nomes que certamente mais cedo ou mais tarde devem dar algumas garantias ao ataque da União Berlim, mesmo nesta fase, se calhar é o mais difícil que irão ter na época inteira, porque no fim do dia, a Liga dos Campeões vai ter o seu impacto, tal como no lesões, se calhar é muita coisa ao mesmo tempo que não era esperado, e dois, é um bocadinho complicado para uma equipa não experiente neste palco e é muita pressão, então acaba por ter o seu efeito, mas podem crescer com a época, não está nada perdido. Claro. Como já referiste, o objetivo é um bocadinho diferente do que o título, por muito que seria muito bom. Vamos ser realistas, e eu acho que o Braga tem de ser o mesmo em termos de enfrentar este jogo, tal como a União de Berlim. Eu acho que vão ambas equipas ver como os 6 pontos que ambos precisam de garantir. Sim. Os jogos onde vão ter as maiores possibilidades de garantir os 6 pontos, pelo menos um lugar na Liga Europa, por muito que ninguém quer lá estar. É melhor do que estar em quarto, não somar nenhum pontos, pelo menos na primeira campanha da União de Berlim e o Braga, que não está cá há muito tempo, e de facto não é o melhor grupo para ambas equipas que estamos a cobrir aqui. Mas pronto, se temos de falar sobre o estilo de jogo da União de Berlim, o que podemos esperar como adversário do União de Berlim, o que serão as melhores características para descrever o estilo de jogo da União de Berlim? Primeiro de tudo, e isso foi dito inclusive pelo próprio Diogo Leite e pelo próprio Urs Fischer na conferência de imprensa hoje, ambos deram a entender que seguiremos o nosso estilo de jogo compacto, portanto, contra-ataque, dar a bola ao Braga, dar a bola aos criativos do Braga, façam o que quiserem, não vão passar. É essa a ideia. Não... a chave do nosso jogo vai estar na defesa e vai estar em pôr a bola na frente para os nossos mais rápidos, principalmente o Gozens, irem lá à frente fazer os seus golos. Depois, a níveis defensivos, que é aquilo que eu gostava mais de realçar, o Alex Kral tem tido um papel importantíssimo e acho que vai ter um papel importante para travar o Ricardo Horta ou o Pizzi, que estiverem ou um ou outro no meio ofensivo. E fica a dúvida, nem eu sei, se vai entrar o Christopher Trimmel, o austríaco, que é o nosso capitão de momento, ou o Juranovic. Porquê? Porque o Bruma não é boa rolha de se roer. E eu creio que o treinador vai muito olhar por isso. O Bruma está a ter um início de temporada sensacional e de certeza que tem que ser algo alguém que tem que ser travado. E vai ser muito por aí, travar os ataques do Braga e chegar lá à frente 1, 2, 3, 4 vezes no máximo e ter a eficácia que não tivemos nos últimos jogos. Acho muito justo e até é muito interessante dizer que o União de Berlim vai ser uma equipa mais compacta, porque eu acho que a maioria vão esperar um Gegenpress do fim do mundo, como é uma equipa alemã, se calhar não estão tão a par do estilo de jogo de União de Berlim, e até porque o Braga neste momento tem jogadores como Álvaro Jaló, como Salazar, que estão a entrar na melhor fase da época e que estão a começar a aquecer pelo Braga. Portanto,
vai ser muito interessante como estes criativos, que certamente vão ter papel neste jogo, como é que vão conseguir quebrar a resistência do União de Berlim. Pode ser mais uma parede que vão construir em Berlim, não sei. Vamos ter de ver. E também sabemos que a defesa do Braga não é assim tão forte como o meio campo e o ataque. Então, se o União Berlim se conseguir aquela oportunidade que vão precisar para marcar um gol, se não vão ser essa onde vão marcar, e torna-se uma partida um bocadinho diferente. Eu acho que tem tudo, e certamente vais concordar, que tem tudo para ser muito competitivo e muito interessante. Sim, na minha opinião, são duas equipas que se completam muito bem, precisamente por essa vertente muito mais ofensiva do Braga, oposta à vertente muito mais defensiva do União de Berlim. Portanto, eu não duvidaria eu creio que será um jogo que se irá definir numa bola parada, num contra-ataque, num erro do União de Berlim. Uma destas três será. Portanto, vai cair muito nos pequenos detalhes, porque são duas equipas que, para além de, que já referi, se complementarem, são duas equipas que no fundo se conhecem. Vale relembrar que se defrontaram no ano passado, há menos de um ano, na Liga Europa. E essa foi uma questão que foi colocada na conferência de imprensa de hoje, ao que a resposta foi: já sabemos com o que podemos contar. Portanto, é isso. Então, vamos cobrir, obviamente, o primeiro jogo, que está o mais próximo, vem daqui a 24 horas, por aí, um bocadinho mais. O que se pode esperar, obviamente, vamos ter um estádio cheio na Alemanha pelo primeiro jogo, mas também estamos a cobrir a segunda mão, diríamos, que se calhar vão ter umas características um bocadinho diferentes, contando com como vai progressar o resto do grupo. Então, queria só ver quais são as expectativas para ambos os jogos e qual é a expectativa para o resto da campanha europeia da União de Berlim. Se está muita esperança no terceiro lugar e se são esperados ganhar estes jogos com grande facilidade. Começando pelo último ponto, facilidade não vai haver. Estamos na Liga dos Campeões, não vai haver facilidade em lado nenhum, muito menos quando tem um muro à frente como nós. Portanto, creio que temos fichas para nos pormos a par dos três. Claro que o Braga será o nome mais acessível e o União de Berlim será o nome mais acessível para o Braga. Mas como já foi provado, temos fichas para ir a Nápoles dar cartas a vencer. O último jogo da Champions League do União de Berlim provou isso mesmo. Não é qualquer equipa que vai e se estreia numa competição destas contra o maior campeão europeu de todos na casa deles. O Real Madrid sofreu bastante, viu-se grego para marcar-nos um golo, e eu acredito que o Nápoles passe pela mesma dificuldade. O Braga já não sei, o Braga já vai ser, já espero um jogo mais taco a taco como no ano passado. Se não me engano, ficou 1-0 para a União na Alemanha e 1-0 para o Braga em Braga, portanto isso diz tudo. Ambas as equipas cresceram, mas o que é facto é que o União tem o fator casa e tem o fator casa a quadriplicar, porque estamos a jogar apenas a 30 km de casa, verdade? Não é uma distância muito amigável, mas o União meteu 71.000 pessoas, aliás 73.000 no Olympia Stadium, enquanto em casa são apenas 22.000. Se vai haver uma grande diferença, eu não sei. O Alten Fosterrey é um estádio muito característico porque é um estádio muito pequeno e 22.000 pessoas a cantar lá os 90 minutos
na máxima força, a 2 metros do campo, tem outro impacto do que 70 mil num estádio que tem uma pista de atletismo e ainda mais espaço a separar o campo dos adeptos. Portanto, vai ser uma experiência nova, isso eu não sei dizer o que esperar, mas que vai estar num ambiente do caraças, vai. Isso ficamos à espera. 2 jogos equilibrados, obviamente. Eu acho que todos os adeptos verdadeiros de futebol vão ter aprendido alguma coisa com esta história, vão se apaixonar, obviamente, por certos aspectos e certamente vão estar a acompanhar a União de Berlim com alguma mais atenção. Então, eu acho que deve terminar aqui, se não temos mais nada a acrescentar. Eu acho que não temos mais nada a acrescentar. Podíamos, Então, se calhar, avançar com uma expectativa de 11, de cada lado. Epá, se calhar, mas como estamos a cobrir os 2 jogos, eu acho que não faz tanto sentido. Ok. Porque isso é exposto, porque depois vamos divulgar novamente quando é a segunda mão e não vai fazer sentido nenhum porque o Bruma pode perder 2 pernas contra o Diogo Leite. Pá, não sou Então, de desejar mal a ninguém, mas seria bom para vocês. Seria Seria bom. Então pronto, depois vamos meter tipo o nome da tua página, se calhar vamos só meter tipo na descrição em vez de estás aqui a explicar como é que se escreve para irem encontrar. isso não é difícil. É FC Union _PT. Yeah. É como ao clube. Então, ok. Eu acho que tinha escrito aqui, ainda por cima, já. Tem aqui ainda por cima. Tu ainda querias saber se calhar como é que eu criei a página, né? Não chegámos a falar disso. Por acaso não, mas eu acho que ficou tudo dito, se calhar só com aquele de como tornaste adepto. Pois, eu acho que é por isso. É mais por aí do Yeah. que Eu acho que é mais por aí. só isso. Eu vou só fazer tipo um outro e eu posso mencionar a página e depois Ok. vão por aí. Então, aqui termina mais um Europa Panenka. Espero que tenham gostado. Ainda falta muitos episódios, cheio de conteúdo para antecipar as partidas e foda-se. Eu não consigo falar. Já sabia que isto ia acontecer. Ok. Espero que tenham gostado. Ainda falta muitos episódios, cheio de conteúdo para antecipar as campanhas e adversários do Sporting, Porto, Benfica e, obviamente, o Sporting Clube de Braga nas competições europeias. Basta seguir e acompanhar os 78 nas redes sociais e o podcast em qualquer plataforma onde estão a acompanhar. Podem seguir o FC Union _PT nas redes sociais para acompanhar a União de Berlim depois deste episódio. Muito obrigado, fiquem bem e até a próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Stays Ronaldo, Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo! Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol!